Muito bem, meus amigos, muito bem-vindos, todos, todas, sejam estes que estão nos acompanhando na noite de hoje, sejam aqueles que estarão possivelmente observando esses conteúdos amanhã ou depois, de regiões e lugares bem diferentes daqui de onde nós estamos. Então, o nosso tema hoje, meus amigos, é este: a missão espiritual do Brasil e de seu povo na visão dos espíritos. E aí, hoje, 23 de maio, nós colocamos também a imagem do livro em questão, onde nós nos baseamos para o nosso encontro, estudo de hoje à noite, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da autoria de Humberto de Campos, convidado de Emmanuel para a narrativa que compõe esse conteúdo tão lindo desta obra pela mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier. Todos vocês têm ideia das grandes dificuldades que nós temos hoje no Brasil, como temos no mundo inteiro. Hoje em dia, muitos espíritas, inclusive, como que descreem dos conteúdos principais deste livro, em função de que, observando as dificuldades nos últimos anos ou décadas, nós nos deparamos com questões muito sérias que parece que nos dizem que este projeto para o Brasil não se cumpriria, apesar de tudo que está ali narrado na obra, com tantos detalhes do ponto de vista da história, não é, do mundo e do Brasil. Nós lembramos que existem 2 livros, através de Chico, que tratam de história. Então, nós temos A Caminho da Luz, que vai tratar de uma revisão sobre o ponto de vista de um espírito elevado, preparado, consciente, desencarnado, que é Emmanuel. História do mundo, em uma síntese. Um livro extraordinário também. E agora, o livro em questão vai tratar especialmente da história do Brasil, também do ponto de vista de um autor desencarnado. Então, vamos adiante e vamos trabalhar esta questão. Uma primeira ideia, meus amigos, é de que este livro ele foi editado em 1938. E nós nos lembramos que, há tanto tempo atrás, aproximadamente 9 décadas, nós não tínhamos o Brasil, vamos dizer, com todas as suas nuances e expressões que nós encontramos hoje no cenário mundial. Tudo era mais simples, tudo era menos conhecido, mas esta obra surge em 1938. Talvez vocês se recordem que no 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista como que invade a Polônia, país vizinho, e dá início à guerra, vamos dizer, de maior expressão que nós tivemos em toda a história da humanidade, por tudo que houve de destruição, sofrimento e morte a partir dali. Pois bem, 1 ano antes, a espiritualidade preparava o médium, preparava de convidar Humberto de Campos, o próprio Emmanuel, para que ele escrevesse, para que ele fizesse essa obra que se tornou um clássico, um livro astro da literatura espírita
do movimento espírita no Brasil, como que do corpo editorial da FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, reparem que o Brasil tinha muito menos como que aspectos de importância no cenário do mundo inteiro, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Passaram-se décadas e nós estamos aqui revendo a obra. O mundo de então era um mundo que viveu e estaria por viver questões da maior gravidade, porque o Brasil, um país pouco conhecido, e o mundo, de certo modo, dominado por países com grande poder no sentido armamentista, no sentido do poderio militar e no sentido da riqueza e das suas ambições materiais. Pois bem, chega então a Segunda Guerra Mundial. Outra lembrança é a lembrança de que o planeta Terra, ele é, e talvez todos os mundos o sejam, o planeta Terra é um grande organismo. De tal maneira que, como dizia Paulo aos Coríntios, a ideia de que o mundo é um organismo que não vive apenas de um órgão apenas, que todos os órgãos importam. E daí essa ideia que vem de Paulo de Tarso, no sentido de algo, portanto, de há 2000 anos, lembrando para nós agora, os autores da obra, né, com Humberto de Campos à frente, a noção de que vários países já, ao longo dos últimos 10.000 anos, cumpriram como que suas funções para que o organismo inteiro pudesse progredir, pudesse viver de uma maneira própria no sentido evolucionário do contexto por inteiro. Então, a ideia é de que cada país já teve a sua responsabilidade. Outros o terão de futuro, mas o livro ressalta a ideia de que, pensando num organismo vivo, que tem todos os órgãos à semelhança de um corpo humano, na visão desses espíritos, nós teríamos, então, a ideia do Brasil como coração. E nós nos lembramos que o coração precisa funcionar adequadamente para que, por exemplo, qualquer ser humano tenha a sua saúde, o equilíbrio das suas funções orgânicas de um modo geral. Porque quando o coração adoece e quando o coração sofre, por exemplo, uma parada cardiovascular, se não houver a recuperação, a reanimação, o organismo inteiro sofre e pode gerar a morte do organismo. Então, o coração, assim como o cérebro humano, os dois têm funções extraordinárias. Então, quando no título Brasil, coração do mundo, a ideia de que há uma visão de parte da espiritualidade superior, a parte mais elevada de todas, no sentido de que, apesar das dificuldades que nós estamos, vamos dizendo, reparando no cenário da vida no Brasil nos últimos muitos anos, há um planejamento. E esse planejamento foi como que externado por Humberto de Campos na obra. Então, vamos ver como considerar as dificuldades de hoje, que são extremamente graves na vida nacional deste que é o país coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, é um coração do mundo e, ao mesmo tempo, a ideia de que um país onde
o Evangelho de Jesus, 2000 anos depois da estada do Cristo entre nós, ele ganha esta importância no sentido dos planos de Jesus e, com ele, de diversos espíritos superiores, como podemos depreender do estudo da obra. A outra ideia é a solidariedade. É a ideia de que se a França teve o seu papel numa determinada época da história do mundo, se Portugal também teve a sua ocasião, se o Império Romano, a Roma antiga, teve uma enorme importância já há muitos anos, séculos atrás, a ideia é de que é um organismo vivo. Então, todos devem ter a melhor, como que, participação, presença no organismo vivo. E a ideia de que devemos trabalhar a solidariedade entre os mundos, entre as humanidades, mas na Terra, entre as nações e os povos, para que dessa solidariedade e de uma noção de um organismo vivo, todo o orbe terreno e a sua humanidade possa prosperar. Algo que nós podemos ver como que um pouquinho depois é a ideia sobre o que a espiritualidade, vamos dizer assim, ela deseja dos brasileiros. E aqui uma questão interessante. Humberto de Campos, ele desencarna em 1934. E em 1936, 2 aninhos depois, para que tenhamos uma ideia do quanto ele era familiarizado com a literatura, com o jornalismo, ele que era membro da Academia Brasileira de Letras durante muitos anos e escreveu artigos como jornalista e escritor nos mais importantes jornais e periódicos do Brasil inteiro. Ele era muito conhecido. De tal maneira, ele desencarna e 2 aninhos depois ele já é parte da equipe de Emmanuel com Chico. E aí, então, ele publica a primeira obra, Palavras do Infinito. Logo depois, no ano seguinte, Crônicas de Além-Túmulo. E agora, em 1938, ele escreve o livro que nós vamos examinando hoje, não é? No nosso encontro, para que vejamos o quanto ele era já um espírito familiarizado com a cultura e com as letras, e uma experiência muito grande. Ele é convidado por Emmanuel e começa todo um trabalho que vai, inclusive, adiante do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, reparem, Humberto de Campos, lembrando Emmanuel no prefácio, os dados que ele fornece é Emmanuel, pelo Chico, escrevendo o prefácio da obra em questão. Os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Muito bem, então estamos no prefácio com Emmanuel. O Brasil, diz ele, não está somente destinado a suprir as necessidades materiais, vejam, dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Por isso a ideia de comparação com o coração, com a circulação arterial,
artérias, veias, capilares, no sentido de favorecer o organismo inteiro com vistas ao que o planeta e a nossa humanidade tão claramente necessitamos do ponto de vista evolutivo. Então, há uma ideia, o maior celeiro de claridades espirituais do planeta. Então, reparem que neste texto nós começamos a ver a ênfase de autores como Emmanuel falando a respeito do projeto que envolveu e envolve os brasileiros e o país como um todo. E Emmanuel continua, vejam que lindo, se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora estelar, também chamada a hora proeminente, nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, que já haviam passado, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Quando nós, é preciso considerar, vemos algo de maneira tão bonita e clara e observamos a gravidade das dificuldades atuais que o Brasil vive, parece que as coisas não se coadunam, não se integram. Mas nós precisamos entender por que as dificuldades são essas hoje no Brasil, e a ideia de que o projeto, que é um projeto de Ismael, um anjo do Senhor, em tratativas e planejamento com o Divino Mestre Jesus, tudo isso está na obra. Na verdade, eles não fixam prazos, mas eles deixam para que todos saibam a ideia, por assim dizer, do que nós encontramos com vistas ao grande futuro, ao grande porvir. Então, sigamos mais adiante, meus amigos. Todo livro, não é, na verdade, tem um prefácio, como nós já vimos, um pedacinho com Emmanuel, mas todos os livros também têm um índice. E eu coloco nesse slide para que vocês tenham uma ideia da obra inteira, porque nós não teremos tempo para examinar tudo isto. Mas o estudo de hoje, ele servirá para algumas questões, mas também, dentre elas, a ideia de um convite para que quem já leu possa relê-la, atualizar a sua leitura. E quem não leu nenhuma vez, que, por favor, possa buscar esta leitura o quanto antes. Então, prefácio, esclarecendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ele vai falar dos degredados, vai falar dos missionários, dos escravos, a civilização brasileira, a sua construção, os negros no Brasil, a invasão holandesa, a restauração de Portugal, as bandeiras, os movimentos nativistas no tempo dos vice-reis, o Marquês de Pombal em Portugal e os jesuítas, a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa, D. João VI no Brasil, os primórdios da emancipação, no limiar da independência, a independência em si em relação a Portugal, D. Pedro II, o fim do primeiro reinado, Bezerra de Menezes, a obra de Ismael, a regência e o segundo reinado, a Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista, a República, a Federação Espírita Brasileira
e o espiritismo no Brasil. Então, essa é uma ideia de um índice que nos dá um panorama em si. Pois bem, eu queria também mostrar do livro Universo e Vida duas capas dele. Uma vocês conhecem, a direita é atual, e a anterior eu vou tirar agora para fazer a leitura. Hora proeminente e hora estelar são questões próximas. O sentido é igual. E num outro livro, publicado muitos anos depois, cujo prefácio Universo e Vida é de meu pai, Francisco Thyssen, da mediunidade de Hernani Trindade Santana, vejam, não só os indivíduos e os grupos isolados recebem do Senhor da vinha, Jesus, missões importantes a desempenhar na grande seara do mundo. Também os povos são convocados a expressivas tarefas de ordem planetária do organismo inteiro, vivo, às vezes de relevo excepcional, mas nem sempre. Mas, igualmente, aí funciona plenamente o livre-arbítrio coletivo, a determinar o êxito ou o fracasso das nações missionárias. Então, fica, ao mesmo tempo, além do convite para o livro de Humberto de Campos, o convite para a obra Universo e Vida de Áureo. E Áureo é pseudônimo de Pascal, Blaise Pascal, um sábio, na verdade, católico, filósofo, que viveu a sua vida em França. Muito bem, seguindo adiante, a mesma ideia sobre a hora estelar. Na história recente da civilização ocidental, encontramos o povo hebreu a receber o chamamento direto de Jesus para a tarefa de liderança espiritual da humanidade. Munido da mensagem evangélica que em primeira mão lhe foi entregue. De tal maneira que era a hora estelar do povo judeu, portanto, há 2 milênios como que atrás. Então, ele vai lembrando de certas questões históricas. Pois bem, vamos seguindo adiante. Reparem, a ideia da imagem do povo hebreu que viveu a diáspora, de tal maneira que ele acabou se dispersando pelo mundo inteiro. Tudo isso são aspectos da história da humanidade e em função das dificuldades de há 2000 anos e até de antes da vinda de Jesus, o povo acabou tendo que experimentar como que um êxodo, tanto quanto ele fica como que prisioneiro durante todo um período de um determinado império e acaba se pulverizando, num certo sentido, ao redor como que do mundo. A ideia ainda da hora estelar, o cristianismo chegou a Roma e soou a grande hora da civilização cristã no mundo, com amplo aproveitamento da formidável infraestrutura político-social do Império Romano. De tal maneira que nós vamos ver a importância como de agora um outro cenário, que durante muitos anos como que viveu a sua hora proeminente, em favor do progresso. Claro que em meio a tudo isto nós tivemos a barbárie, nós tivemos invasões, nós tivemos guerra e, portanto, sofrimento, como naquela época, até então, nunca havíamos presenciado. Seguindo adiante, reparem, embriagada, porém, de sangue e de prazer,
de ouro e de ódio, de intolerância e de orgulho. Roma assumiu a infeliz posição de cruel perseguidora de Jesus. Sob Nero, os cristãos são espezinhados, torturados, entregues às feras e queimados nas praças do cenário da Roma antiga. Vamos adiante. A França, preparada com os enciclopedistas, portanto, já muitos séculos depois, e a Revolução Francesa, ela se prepara com o iluminismo francês e com certos aspectos da França republicana, de tal maneira que ela vai sendo preparada para o advento da doutrina espírita, e a França é onde Allan Kardec reencarna para cumprir a sua missão e trazer o Consolador prometido para nós. De tal maneira, a França se torna o berço da doutrina espírita com Kardec e a codificação. E aí acendem-se as luzes do Consolador prometido por Jesus. Aqui a ideia de uma imagem da Revolução Francesa, aqui outras imagens interessantes que nós iríamos mostrar se o PowerPoint funcionasse adequadamente hoje. Ainda vejam sobre a França a vaidade, o nepotismo, a cobiça e a violência. Comparem estas observações do querido Pascal sobre a própria França, mas sobre Roma e sobre a época do judaísmo na altura da vinda de Jesus, com aquilo que nós verificamos no Brasil de hoje. Reparem a analogia. O que nós escreveríamos em relação ao que depreendemos da experiência humana dos brasileiros hoje em território nacional, especialmente. Então, a vaidade, o nepotismo, a cobiça e a violência imergiram a Europa. E será que estão imergindo o Brasil? No negativismo e na incontinência. E o divino pastor, referindo-se à França, claro, transfere, à vista disso, a árvore das suas esperanças para as terras úberes da América, depositando nas mãos do povo brasileiro o estandarte de Ismael, a bandeira branca com as inscrições Deus, Cristo e caridade. Vamos adiante. Então, quando ele fala sobre o transplante da árvore, né, da Europa para as terras úberes da América, nós temos que lembrar de uma parte do Evangelho de Mateus que tem a ver com a parábola dos vinhateiros homicidas. E no final, a ideia que está em Mateus 21, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê de verdade os respectivos frutos. Então, na verdade, o transplante da árvore não é apenas da França para cá, é da Palestina para o Brasil. A Nova Jerusalém tem a previsão de Jesus e de Ismael e de todos os espíritos mais elevados que a revelação espírita já demonstrou, trazendo para cá, vamos dizer, a árvore do Evangelho. Porque o Evangelho é a essência do trabalho de Jesus. E onde o Evangelho, através de Mateus, Marcos, Lucas e João,
através de Atos dos Apóstolos, através das epístolas daqueles que escreveram as respectivas cartas, tanto quanto João no Apocalipse, tudo isso é Jesus. Tudo isso é o Evangelho. Tudo isto é a essência do conhecimento que leva ao reino de Deus e à sua justiça. A felicidade almejada, consciente ou inconscientemente, pelos filhos humanos de Deus. Aonde? No planeta Terra. Muito bem, então nós devemos nos lembrar que essa árvore, vamos dizer, ela tem as raízes, ela tem o tronco e ela tem a copa. Na obra em questão que estamos examinando hoje, fica muito claro que a raiz da árvore do Evangelho tem a ver com os profetas do judaísmo, com o Antigo Testamento. Eram espíritos muito preparados, superiores, elevados, austeros, muito objetivos. E nós podemos estudar Elias, Isaías, Daniel e tantos outros, e vocês vão ver que há ali, vamos dizer, uma palavra muito firme no sentido de contextos e conteúdos que nos ajudaram ao progresso, a que chegássemos e fôssemos mais adiante. Mas é verdade, quem pôde aproveitar as raízes da árvore evoluíram e muitos já não estão mais na Terra, porque isto já aconteceu há milhares de anos atrás. Os profetas do judaísmo funcionaram há mais ou menos 3, 4 mil anos antes da vinda de Jesus. Portanto, há quase 6 mil anos atrás. Pois bem, essa é a raiz. E o valor da raiz, vejam, é a de sustentação de qualquer árvore. Lembrando que não é fácil transportar uma árvore de um lugar a outro. Cada árvore que já é, vamos dizer, crescida, ela tem toda a sua história sobre o sol, a chuva, a terra mais ou menos fértil, onde ela crescerá. Então, é importante nós analisarmos isto. Então, a primeira grande mensagem do alto, né? A primeira grande revelação, ela é de Moisés, portanto, do judaísmo. De tal maneira que ele e os 10 mandamentos e os profetas são a árvore. Da árvore são as raízes. Muito bem, primeira grande revelação. Segunda grande revelação, a vinda de Jesus há 2000 anos. O tronco da árvore, que cresceu e se relacionou com as raízes. Jesus não disse, e não está no primeiro capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. A lei é mosaica, a lei é judaica, é o conjunto das raízes. E ele faz questão de dizer e mostrar-se como tronco deste projeto extraordinário para o planeta. E quem é a copa da árvore? A terceira grande revelação. Quem é? A doutrina espírita. Então, nós precisamos ver esta questão como um todo, a integração entre as 3 grandes revelações, leia-se as raízes, o tronco e a copa da árvore do Evangelho de Jesus. Então, vale a pena nós lembrarmos de Humberto de Campos, não é? Quando ele escreve uma pergunta: que nação teria condições de fazer cumprir essa profecia de Jesus? Então, a ideia
de Jesus que transplanta da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Esta frase é do livro de Humberto de Campos que estamos considerando agora. Então, nós poderíamos pensar as dificuldades vivenciadas pelos brasileiros levantam algumas dúvidas a respeito de ser o Brasil a pátria do Evangelho. Muitos irmãos espiritistas de hoje questionam com muita ênfase esta obra, como se ela estivesse cheia de equívocos. Mas nós entendemos que não. Nós temos que considerar que se nós pensávamos há décadas atrás que o Brasil logo viveria este projeto de Jesus e de Ismael, era uma impressão, era um sonho, um desejo. Mas nós estamos vendo que dentro de um processo escalonado para que o mundo, o grande organismo, possa viver o aperfeiçoamento coletivo, portanto, como um todo, o Brasil vai exercendo um papel, mas ainda intermediário, para que a construção desta pátria vá favorecer o mundo, sabe lá, daqui a tanto ou quanto tempo. Temos que ter entendimento e paciência, senão nós vamos acreditar que o livro não faria sentido. Então, é importante lembrar como está aqui. Brasileiros apresentam índole pacífica de um modo geral. Provas e expiações aqui no Brasil, desde os tempos coloniais, moldaram-lhes o caráter, pelo menos, de boa parte da sociedade brasileira. Acentuada religiosidade, nem sempre encontrada nos demais povos. Intensa miscigenação racial e cultural, favorecendo a integração. Mas mesmo aí, quantas dificuldades hoje que nós não imaginávamos quando líamos o livro há 20, 30 anos atrás, quanto ao que temos hoje no cenário social, econômico, político no Brasil atual. Povos imigrantes não são discriminados. De tal maneira, quantos exemplos lindos, quantos haitianos, quantos venezuelanos, quantos povos enviaram seus representantes e migraram para o Brasil, como muitos da Itália, da Alemanha, que vieram como que constituíram uma parte do sul do Brasil. Quantos japoneses vieram para São Paulo, a maior colônia nipônica fora do próprio Japão. Então, o Brasil sempre foi um lugar de acolhimento. E isto é óbvio, é espiritual. Isto é óbvio que tem a mão de Jesus para que nos preparássemos, mesmo com as dificuldades que temos hoje e que provavelmente teremos por um bom tempo, mas mesmo assim, dentro de um planejamento em favor do grande organismo, em favor do mundo inteiro. Tudo tem um sentido. Então, o coração do mundo, magneticamente, é o Brasil. Como vamos trabalhar isto vai depender de todos os brasileiros. E, claro, em especial daqueles que já são mais amadurecidos, mais crescidos e possam fazer pela pátria, pelo povo, de um modo amplo e geral, aquilo que cabe
para que façamos jus ao planejamento que o Cristo fez em favor do mundo e em favor nosso. Vale a pena nós nos lembrarmos agora sobre o grupo Confúcio. O grupo Confúcio vai dar origem à FEB. Por isso que eu coloco, vale a pena rememorar, para a edificação das novas gerações, as previsões de Ismael, em rara e eloquente mensagem de transcendente significação no grupo Confúcio. Eis que ela resume a orientação espiritual no que diz respeito à missão do Brasil. Esse pequeno trecho eu tirei de uma outra obra, de uma outra referência, mas de propósito, para que nós vejamos que na altura do grupo que daria margem ao surgimento da Federação Espírita Brasileira, nós também víssemos a palavra da espiritualidade. O Brasil tem a missão de cristianizar. É a árvore, é a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Quando nós observamos as dificuldades do povo brasileiro hoje, especialmente a violência, a corrupção, as dificuldades relacionadas à vida que importa para todos, em prejuízo dos mais pobres e vítimas da grande desigualdade que há aqui, nós podemos também entender que essa hora ainda não chegou. Ainda não chegou. Para vocês terem uma noção, quando nós fazemos a leitura, não é? A Era Nova, ela começa sendo preparada há muito tempo. Hoje ainda é um tempo de preparo para que o Brasil venha a ser o coração do mundo. Mas tudo começa com o Consolador prometido. Na contagem do tempo. Tudo começa num sentido. 1857. 100 anos depois, 1957. E em 2057, há uma ideia de que será um tempo, portanto, daqui a 35 anos, que nós poderemos ver resultados mais nítidos do projeto de Ismael e de Jesus. Pois bem, na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Mas nós não podemos entender que a época atual, que é tão aparentemente desanimadora, ela poderia significar a perda de todo o projeto. Porque se nós tivermos uma visão espiritual, nós vamos compreender que dentro da misericórdia de Jesus, ele providenciou, mesmo ainda como que sujeitando a vida nacional de tanto sofrimento, trazendo para cá espíritos com dificuldades morais extremas, de tal maneira que tudo de pior que houve a partir de iniciativas humanas no período das cruzadas, no período dos tribunais inquisitoriais, tudo que foi feito desde lá o Império Romano em relação às dificuldades da barbárie, das guerras sucessivas, todos os generais que carregaram, não é, o mundo de violência, sangue, destruição e morte, grande parte estão reencarnados no Brasil, propositadamente. De tal maneira que nós vamos vendo, né,
doentes espirituais, ganhando uma última oportunidade, última no planeta, misericordiosamente, a viverem no Brasil ao longo de boas décadas, como temos exatamente hoje no Brasil. São milhões e milhões de espíritos que deveriam ser como que mesclados a espíritos que tinham grande avanço moral e que fazem parte, do ponto de vista estatístico, da maior relevância do povo brasileiro, inclusive nos dias atuais. Mas vamos adiante. Vejam lá a mensagem. Cumpre ao que ouve os arautos do espaço, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecer em Jesus o chefe espiritual. Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos, velhos porque enfermos, doentes, ligados a questões equivocadas das histórias deles próprios, que aqui nascerão ou para aqui virão de todos os pontos do globo, cansados de lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. Grupo Confúcio. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever, a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste pálio trinitário. Pálio é bandeira, não é? Deus, Cristo e caridade. E vejam que lindo, quem assina. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael, o anjo do Senhor. E não é a bandeira no sentido físico, é a bandeira no sentido espiritual, vivência, trabalho, dedicação, meta. Por isso, a lembrança de Mateus 21, a parábola dos vinhateiros homicidas. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Isso tem a ver com o nosso tema. Mas nós precisamos refletir. O Brasil e os brasileiros, que fará este povo escolhido da divina outorga que foi laureado? Missão não é imposição. Este aspecto é do livro Universo e Vida, de Pascal. Missão não é imposição, é título de confiança e de esperança, investimento de excelsas expectativas, sementeira que só pode germinar, florescer e frutificar se obtiver dos seus depositários os cuidados que merece. Esta é uma edificação que dependerá dos esforços de toda a sociedade, de todos os brasileiros. Voltando para Emmanuel, o Brasil, se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, vejam, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas de uma nova luz. Então, esse é o projeto. Agora, não é uma imposição, é um convite
do Cristo para todos os espíritos que foram tendo, tiveram e terão a chance de, em alguma época, viverem como brasileiros encarnados no Brasil, ou tendo reencarnado aqui, e como muitos de vocês no grupo estarem em outras nações, como brasileiros que conhecem o Consolador prometido e têm procurado levá-lo a que seja conhecido em países diferentes. É o próprio projeto, não é, da circulação do coração enviando as artérias e os capilares para todas as regiões do mundo. Pois bem, seguindo adiante um pouquinho mais. Então, vejam, peçamos a Deus que inspire os homens públicos. O livro foi escrito em 1938, publicado na sua primeira edição pela FEB. Nós estamos em 2022. Observem esse parágrafo. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos. Atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. Se isso foi importante naquela época, imaginem hoje. E que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, saibam eles, os homens públicos, colocar muito alto a magnitude dos seus princípios, sublinhei eu, deveres. E o que nós vemos hoje? Exatamente a antítese do que nós todos gostaríamos. Mas o tempo vai chegar e o projeto vai se encaminhando normalmente. Então, eu me lembro da última vez que eu preparei o material sobre o livro, não é? Eu lembrava, então, algumas questões. Foi em Brasília. Corrupção em todas as esferas de poder político. De lá para cá, 2017, em Brasília, falávamos a um dos maiores grupos espíritas da capital federal, a convite daqueles amigos, e, portanto, como que 5 anos depois, o quadro se tornou ainda mais grave. Violência familiar contra mulheres e crianças, pedofilia e prostituição infantil, tráfico de drogas, dependência química a níveis endêmicos e epidêmicos, violência nas ruas e nas comunidades, níveis alarmantes de criminalidade, 56 mil assassinatos por ano. Em 2014, quase 60 mil pessoas morreram pela violência perpetrada por brasileiros contra brasileiros, presídios superlotados e degradantes, 4ª maior população carcerária do mundo, 707 mil detentos, comandos da criminalidade no seu interior, corrupção e violência policial, abortos induzidos aos milhares por ano, tragédia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, saúde e educação públicas de péssima qualidade em determinadas regiões e, na atualidade, sendo, pelo próprio poder público, criando dificuldades ainda maiores, exclusão social de comunidades carentes. Mas vale a reflexão, povo escolhido, agora somos nós. Eleito ou missionário não garante
o êxito da missão. Olha a história da humanidade. Praticamente todos, ou quase todos, faliram nas suas horas proeminentes, nas suas horas estelares. Os hebreus se achavam eleitos e perderam a sagrada oportunidade que Deus lhes ofereceu. O próprio Cristo escolheu de nascer ou de corporificar-se, materializar-se entre eles e cumprir na Palestina, na Galiléia, no Tiberíades, em Cafarnaum, toda a sua etapa extraordinária e a sua missão pelo planeta Terra. Corremos o mesmo risco, apesar dos enormes preparativos, como o livro mostra muito bem, do governo da vida, que é Jesus. Não se pode aguardar que tudo aconteça sem ações e contribuições da maioria. Responsabilidades e compromissos de todos. Nós não temos que esperar que os líderes daqueles aspectos próprios das lideranças levem o Brasil como levam os pais crianças pela mão. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho ainda mais sobre o livro em si, e vocês vão lembrar comigo uma questão. Algumas vezes, ou de tempos em tempos, Jesus se aproximava da Terra. Jesus vive no Sol. Os cristos dos planetas do Sistema Solar, e todos os planetas têm humanidades. Todas essas humanidades são dirigidas por cristos planetários. As condições da maior elevação que qualquer filho de Deus pode ter no universo. A condição de espírito crístico. Então, Jesus vinha, de vez em quando, aproximando-se, interagindo com as legiões angélicas para estabelecer certas questões mais importantes de planejamento para todo o orbe terreno. Então, o que acontece? Nós vamos ver que numa destas vindas de Jesus, ela se dá no último quartel do século XIV. Então, nós estamos em 1375, 1380. E Jesus, como diz o livro, ele vem ver o que os homens fizeram com o seu evangelho nos seus corações. Jesus não vem visitar as igrejas, os templos religiosos de credos e crenças. Jesus vem na sua condição crística, extraordinária, ele vem observar a bondade, a virtude no âmbito da afetividade e no coração de cada um. E ele tem uma enorme decepção, porque em 1375 nós estamos diante de um período medieval e nós estamos diante das cruzadas. E as cruzadas foram um dos aspectos mais prejudiciais quanto à vida de alguns povos e com reflexos em toda a humanidade, como aconteceu depois em outras questões e antes também. Pois bem, e aí ele encontra com Eliú. Eliú era, ou Iléu, dependendo do idioma, se em hebraico ou em grego. Tanto faz. Então, Eliú era um direto auxiliar de Jesus, mas vivendo na terra. Eliú tinha sido o mais importante pensador judeu. É considerado no judaísmo a figura mais preparada
que o mundo judaico já viu. E ele tinha a escola de judaísmo dele. E havia uma outra escola linda. E ele, Eliú, era, então, o espírito encarregado por Jesus de todos os problemas sociológicos da Terra. E aí Jesus encontra Eliú naquela altura. E aí estão os dois emocionados. Vocês imaginem as cruzadas. Exércitos imensos, se dizendo fazer algo em nome de Deus e invadir os países do norte da África para imporem a sua visão, o seu entendimento, já algo longe do cristianismo primitivo, algo tipicamente católico. Derramamento de sangue, destruição e morte. E os dois muito emocionados, né? Como que sem saberem bem, mas aí Jesus consola Eliú. Eliú afasta essas preocupações e receios inúteis. Vocês vejam que Jesus era, no mínimo, peremptório, né? A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Por quê? Porque o Brasil foi descoberto, não é? 125 anos depois do encontro. Por que isto? Porque diante do encontro e do diálogo entre eles, né, e que eles se davam conta do que estava acontecendo no mundo em função das cruzadas, repercutindo no planeta inteiro, não é? Eliú não sabia o que deveria fazer ou deixar de fazer. E é aí que começa a ideia de um planejamento. Pois bem, o Brasil é descoberto por causa da hora proeminente e estelar de Portugal, que cumpriu essencialmente a sua finalidade, e ele diz a Eliú, antes dos descobrimentos, Eliú, vais te corporificar na terra. E Eliú fica surpreso. E Eliú acaba como que reencarnando na família real portuguesa e vem a ser o infante Henrique de Sagres. Constrói, não é, com toda a sua evolução espiritual, ele vem com inúmeros judeus da árvore, da raiz da árvore do Evangelho, todos os navegadores nos tempos da navegação que a escola de Sagres como que ensejou, em busca do caminho marítimo para as Índias, tudo isto tem a ver com a missão de Eliú. Um espírito de uma grandeza extraordinária que conhecia os mares, conhecia as cartas geográficas, que conhecia a navegação propriamente, e ele funda a mais importante escola de navegação que a humanidade já viu. E a pretexto do caminho marítimo para as Índias, ele acaba chegando à costa do estado da Bahia e descobre o Brasil. Ele chega ao Brasil nesse sentido. E ele, então, começa, em 1500, todo este aspecto que vem a ser a história conhecida, muitas vezes lamentável, de questões ligadas à nossa pátria. Então, as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, vejam a palavra, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos sobre a sua volumosa extensão
pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva. E a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. Porque numa altura, eles dois antes ficavam conversando, quem sabe vamos para estas terras úberes da América, virgens. E aí eles seguem conversando. Jesus conhecia tudo, de geografia, de tudo. E aí ele, didaticamente, pedagogicamente, vai deixando Eliú considerar possibilidades. Vejam o que é um encontro de espíritos de tamanha grandeza. E Eliú diz, quem sabe vamos mais ao sul, onde nestas terras, quando olhamos para cima, nós enxergamos o símbolo do teu sacrifício pela humanidade. E aí Eliú se referia às estrelas que formam a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, tudo isto tem sentidos variados e todos eles extraordinariamente importantes. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas. Vamos pensar o momento atual como entre parênteses, porque parece que é difícil ajustar o que acontece agora com esse texto. Mas é uma questão de adaptação e prazos. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, vejam, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. O Brasil não está ligado apenas a espíritos superiores. E como que Jesus no livro nos diz, olha, está ligado ao coração dos homens bons, dos homens engajados nesse projeto extraordinário para o Brasil e para o mundo, porque tem a ver com o coração, tem a ver com o organismo inteiro, como vimos no início, de tal maneira ao coração de Jesus, o Brasil ligado para sempre. Seguindo adiante. Reflexão e alerta. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo, essa é uma ideia importante para nós, também, estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio e do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Ou seja, nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que tanto preocupa no cenário social, político, econômico, filosófico, religioso, no Brasil de hoje, é como se todo esse contexto estivesse infestado de espíritos das trevas. Por quê? Por permissão para que, vindos das experiências coletivas mais tormentosas, todo esse magnetismo amoroso pela mão de Jesus e do Pai Celestial, nós pudéssemos ter uma chance
para milhões de espíritos que hoje, mais do que ontem ou da década anterior, estão agindo como que contrariamente, trazendo sombra, obscurantismo, vícios morais intensos e graves, dando uma ideia de que todo o projeto de Ismael está perdido. Ele está em risco, mas ele não está perdido, por tudo aquilo que Humberto de Campos quis deixar para nós. Nós não podíamos imaginar o Brasil de hoje com tantos prejuízos, especialmente o desgoverno, a corrupção, a violência nas ruas, nas comunidades, nos lares. E hoje ainda o desemprego, a desigualdade. Ao mesmo tempo, a miséria, o frio, a fome. Então, meus amigos, esta é uma ideia para nós refletirmos. E vejam, e esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio, terão que partir para rudes degredos reeducativos. Muitos deles têm nome e endereço, e vocês conhecem. Outros estão diluídos na sociedade, porque não têm notabilidade, mas estão com seus nomes, vamos dizer, nas questões das polícias, das delegacias, da justiça e assim por diante. Outros são muito bem reconhecíveis na atualidade. Vejam, por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade. Todos eles têm nomes e endereços, de um lado e de outro, claro. Peçamos agora um espírito amigo outro dia. Peçamos ao Pai Celeste que este coração do mundo não se enfermize irreversivelmente, que se ingulte e frema no diapasão da graça e da verdade, entendendo e sentindo a glória do seu momento, que vibra solene no grande relógio do destino. Esse é um aspecto importante, porque a presença dos grandes espíritos em relação à pátria brasileira, ao povo, à sua Constituição, a todos os seus aspectos de construção do mundo, né? No sentido de coração da humanidade, né? Tem a ver com todas as diversas etapas, desde Eliu, desde os descobrimentos, 1500, até hoje. Mas, durante todo este período, o mundo espiritual superior tinha como pretensão e trabalhou nesse sentido para que tudo fosse muito bem como que monitorado. E a intervenção da luz divina pelos seus mensageiros sempre houve. Mas aí vai um dos últimos capítulos do livro, chamado A República. Estamos, portanto, a partir do 15 de novembro de 1889. E vejam o que está na obra. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições
assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. É como uma conquista de uma condição de livre-arbítrio coletivo que a República marcou e que nós vivemos hoje. Então, lembrando de todo o projeto, né, nós também estamos vendo as imensas dificuldades na atualidade. Então, à maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito, vejam, à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. É uma maioridade. Acompanharemos indiretamente. Até antes da República, era diretamente. Agora não. O Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que o seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização em o livro de ouro dos progressos do mundo. Nós não podemos também achar que o Brasil vai ser como que um país extraordinariamente superior aos demais e todos os outros devam curvar-se ao progresso que o povo brasileiro e a nação farão mais dia, menos dia. Pelo contrário, o Brasil é o Evangelho. O Brasil, como vimos, é Jesus. E a ideia qual é? Jesus, o Evangelho, o Brasil e os brasileiros, em favor de todo o orbe. Enquanto essa sua missão específica estiver em voga. E o será por muito tempo. Muito bem, meus amigos. Vejam no capítulo A República. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. Bem, meus amigos, agora já são faltando 3 minutinhos para o nosso tempo habitual. Nós teríamos aproximadamente mais uns 100 slides para que possamos ver, não é? O contexto geral da obra. Quem sabe, se vocês desejarem, nós podemos continuar isto quando nós tivermos de novo, como que 5 segundas-feiras num mês a partir de agora. Então, eu agradeço muito a paciência de todos, que nós possamos conversar um pouquinho e nós vamos pedir para que a gravação seja interrompida por agora. Muito obrigado, meus amigos.